Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas. Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 23 de novembro. Um bom início de semana, um bom início de segunda-feira para nós, porque aqui ainda são 8h30 da manhã em Washington, D.C., mas eu sei que noutras paragens já estamos a meio do dia, portanto, partilhem comigo como está o vosso dia a correr. Nos principais títulos de hoje, dia 23 de novembro, temos que em Angola o líder do partido da UNITA, o principal partido da oposição, quer novo registro eleitoral. Em Moçambique marcam-se os 20 anos da morte de Carlos Cardoso, um jornalista que foi assassinado em Maputo. Vamos falar também de desalojados no IJE, vamos falar de, de política aqui nos Estados Unidos. Vamos falar também da questão da situação na Etiópia e, naturalmente, temos alguns tópicos trending para partilhar. Vale a pena lembrar também que já temos a nossa convidada para o Angola Saúde em Foco. Vamos voltar a falar com a doutora Nádia Camate, porque a doutora Nádia Camate vai estar disponível para responder às suas perguntas, às suas dúvidas. E esta semana, estamos na semana antes do dia 1 de dezembro, que é o dia da SIDA, não é? Da consciência deste vírus que marcou um século. Portanto, se tiver dúvidas para colocar à nossa médica residente, faça favor, fique à vontade, pode colocar aqui nos comentários ou pode enviar por mensagem para o WhatsApp da VOA, que é mais um 908 652 4584. Eu já tenho aqui pessoas ligadas, pois é, Cambango Fernandes e Mamad Iqbal Daoud, nosso Mamad Iqbal Daoud de Moçambique, está em Climane e que não falha um Washington fora de horas. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Eu sou a Mayra de La Salette. Vamos então às notícias que marcam este dia 23 de novembro. Vamos começar com Angola. O presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, exige do executivo angolano um novo registro eleitoral para garantir lisura nas primeiras eleições autárquicas sem data ainda marcada. Em Malanje, num comício à margem da segunda reunião ordinária da Comissão Política do principal partido da região Norte, Adalberto Costa Júnior disse que nos últimos 5 anos mais de 2 milhões de eleitores desapareceram das listas. E eu passo a citar: queremos um novo registro eleitoral. Das eleições de 2012 para 2017, desapareceram 2 milhões e meio de eleitores do registro, denunciou Costa Júnior, questionando ainda: é com isto que queremos ir para as eleições? Têm medo porquê? Queremos um novo registro com transparência, não queremos mais Hydra nem Cific, que são as empresas que nos andaram aqui a tirar o futuro. Fim de citação. Na reunião que congregou membros efetivos e suplentes da CP, da direção do partido, e discutiu assuntos de política interna da organização, a situação social, económica, política e dos direitos humanos, o líder do maior partido da oposição afirmou que o trabalho com as comunidades vai fortificar o partido. Portanto, pode acompanhar mais detalhes sobre estas reivindicações de Adalberto Costa Júnior em www.voaportugues.com/Angola. Temos mais detalhes sobre isto. Ainda em Angola, mais de 70 famílias encontram-se ao relento como consequência das enxurradas que se abateram no fim de semana nos municípios do Uíge e Negage, na província angolana do Uíge. Os moradores que ainda não receberam apoio do governo falam em cerca de 10 casas destruídas e clamam por socorro com urgência. O administrador em exercício, António João Gabriel, no município do Negage, disse recentemente que o município não tem condições para acudir às mais de 60 famílias desalojadas. Antes de continuarmos com outras notícias, vou ver quem é que está aqui ligado a nós. Naturalmente,
vocês já sabem, aqueles olás, bom dias, boas tardes, ver quem diz o quê e também vale a pena lembrar, é bom partilhar, não é? Aqui o nosso Washington fora de horas. Aqui está, Cambango Fernandes diz, saudações, como está a situação da remontagem de votos em função das ações interpostas por Donald Trump. Portanto, eu creio que era recontagem e não remontagem, e sim, já vamos falar sobre a recontagem dos votos ou sobre mais atualizações, não é? Mais desenvolvimentos sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. E Dalácio Pinto Moreteto diz, mesmo assim as manobras já estão feitas. Temos também Tomás Manuel, eu acho que Dalácio está a referir-se a Angola e ao registro eleitoral. Tomás Manuel está em Climane, assim como o Iqbal Daoud. Sebastião Domingos Simão diz, bom dia companheiro, já estou ligado ao programa. A partir de Lisboa, paz, paz, paz para todo mundo, boa segunda-feira abençoada. Muito obrigada, Sebastião de Simão, é mesmo assim uma boa segunda-feira para toda a gente, um bom início de semana com energias muito positivas, porque já sabemos, a semana poderá ser longa, portanto é bom estarmos com essa energia, com essa força. Moisés Morrongo Tomás, a partir do Cuito no Bié, isto é em Angola. Augusto Gustavo está em Moçambique, em Cabo Delgado. Como estão as coisas em Cabo Delgado, Augusto? Conte-nos, partilhe connosco. O Léo, anda Léo, saudações, obrigada Léo por estares aqui também. E Uriel Bento Júnior, tomara que assim aconteça. Eu não sei a que é que o Uriel se está a referir, mas com certeza há de ser uma coisa boa, pelo que partilho da mesma opinião. Beijo na Tonhá, está ligada a partir de Dakar, no Senegal. Muito obrigada. Eu vou então aqui aproveitar e partilhar o nosso programa, o nosso Washington fora de horas. Portanto, vamos lá ver se eu consigo aqui partilhar e agradeço já a quem partilhar também o nosso programa. Aqui está, portanto, muito obrigada, pois eu estou aqui como voa, portanto, vamos lá ver se eu consigo também partilhar aqui o programa para que mais gente possa assistir. E como eu disse, nós vamos falar de Moçambique, vamos falar da Etiópia também, portanto há muitos assuntos a marcar este nosso dia 23 de novembro. Aqui está, portanto, aqui está partilhado, muito bem, muito bem. Programa partilhado e eu agradeço a companhia de toda a gente que está aqui ligada a nós. Vamos então continuar. O jornalista moçambicano Carlos Cardoso, assassinado a 22 de novembro de 2000, é alvo de uma série de homenagens do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, e do portal Carta de Moçambique. O ponto alto é o debate celebrando a vida e obra de Carlos Cardoso 20 anos após o seu brutal assassinato, que se realiza hoje este debate. Em comunicado ontem, o MISA Moçambique considera o assassinato de Carlos Cardoso uma das piores manchas da história do jornalismo e da governação do país. Ele foi, segundo aquela organização não-governamental regional, e eu cito, a personificação da integridade, cidadania e profissionalismo da classe jornalística moçambicana, cuja profissão coloca a verdade e a justiça acima de quaisquer interesses a bem de todos. Fim de citação. O jornalista foi assassinado a tiros a 22 de novembro de 2000 dentro do seu automóvel próximo do Parque dos Continuadores, na zona nobre de Maputo. Na altura, Cardoso, editor do Metical, estava empenhado na investigação de uma fraude de 14 milhões de dólares relacionada com a privatização do Banco Comercial de Moçambique, que implicava proeminentes homens de negócios e do poder. Entre os implicados constam Nimpine Chissano, filho mais velho do ex-estadista Joaquim Chissano, e os irmãos Satar.
Na nossa emissão de rádio, teremos uma reportagem alargada sobre impunidade em relação à imprensa em Moçambique. Portanto, às 19 horas de Maputo, estejam ligados a nós. Ainda em Moçambique, 9 organizações moçambicanas pediram hoje a anulação do concurso de seleção de membros da sociedade civil para fazer parte da Comissão Nacional de Eleições, a CNE. Em comunicado no qual pedem um debate público sobre o assunto, dizem entender que o período de 15 dias estabelecido pela Comissão ad hoc para a submissão de candidaturas pelas organizações da sociedade civil é curto e não vai permitir a necessária discussão do perfil dos candidatos. Assim, exigem a anulação do anúncio de candidaturas publicado pela Comissão e a sua substituição por iniciativas de consulta pública. As entidades que subscrevem o comunicado entendem que deve haver, e eu cito, critérios objetivos de elegibilidade consentâneos com a natureza da CNE, que deve ser independente e imparcial. Fim de citação. Além de escolher os 7 representantes da sociedade civil, o Parlamento terá ainda de eleger 10 membros propostos pelos 3 partidos com representação parlamentar para prefazer 17 elementos que compõem este órgão eleitoral. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde o antigo primeiro-ministro e líder eleito da Ação Democrática Independente, a ADI, o maior partido da oposição são-tomense, Patrícia Trovoada, acusa a coligação no poder de criar mecanismos para impedir que todos os cidadãos concorram às eleições presidenciais de 2021 em pé de igualdade. A partir de Portugal, onde fixou residência há cerca de 2 anos, Trovoada aponta a proposta de revisão da lei eleitoral apresentada pelo grupo parlamentar, o MDFM-PCD-UDD, como um dos expedientes com este objetivo. 3 dias após o início da discussão do diploma na especialidade no Parlamento, o líder da ADI, Patrício Trovoada, afirma que o projeto, e eu cito, é uma manobra dos dirigentes dos partidos no poder para travar a candidatura dos outros concorrentes às presidenciais de 2021. Fim de citação. O filho do ex-presidente da República, Miguel Trovoada, critica o MLSTP-PSD, enquanto o Partido de Luta de Libertação Nacional, pelo seu voto a favor de uma proposta de lei eleitoral que impede os são-tomenses nascidos no estrangeiro de serem candidatos ao mais alto cargo da nação. Amaro Couto, líder parlamentar do MLSTP-PSD, por seu lado, justifica o voto a favor com a possibilidade de que a iniciativa concede aos cidadãos são-tomenses na diáspora de votarem nas eleições legislativas. Entretanto, Couto reconhece pontos que ferem a Constituição da República e espera que sejam removidos durante a discussão do documento na especialidade. Nós temos mais detalhes sobre esta questão em www.voaportugues.com. E antes de continuarmos, vamos ver quem é que está ligado a nós e vamos ver também se há questões, uma vez que eu também já deixei ali o anúncio de quem é a doutora, ou neste caso é a doutora, não é? A doutora Nádia Camata, quem vai estar no programa de saúde desta semana e que está disposta a responder às suas questões. Portanto, envie para nós as suas questões, as suas dúvidas. Vamos estar um bocado mais focadas no HIV-Sida, uma vez que dia 1 de dezembro é o dia reservado a chamar a atenção, a consciência de toda a gente do mundo inteiro sobre o vírus do HIV-Sida. Vamos então ver quem é que está aqui connosco. Vou já ler aqui a mensagem do Domingos Fadiaça Julai, que é alguém que costuma estar connosco com alguma assiduidade. E ele diz: boa tarde, Mayra, e Voa hoje está top clean como sempre, muito obrigada. Antes de manchetes, permita-me dizer claro, há mais mensagens a chegar, portanto isto saltou. Ele diz, antes de manchetes, permita-me dizer que em quase, se não todas as capitais provinciais registram hoje temperaturas altas e Maputo está mergulhado nos 36 graus. Quanto às notícias da situação de Cabo Delgado, continua sendo tónica do dia a dia, ou seja, continua sendo um assunto do dia a dia. A população vive uma autêntica crise humanitária. É verdade, Domingos, e é verdade aos nossos
internautas, espectadores, vão à nossa página www.voaportugues.com/Moçambique e nós temos muitas reportagens sobre o que se passa na região de Cabo Delgado. Temos também o Bento Adriano, mas antes de eu, que está no Lobito. O Domingos dá-nos o tempo em Moçambique e eu dou o tempo aqui. Portanto, eu vou dar o tempo aqui e aqui neste momento estão 9 graus centígrados. 9 graus com alguma ventania, o que significa que isto vai estar um bocadinho mais fresco do que o que nós gostaríamos. A sensação é de 6 graus. Portanto, estão 9 graus, mas na realidade, quando a gente vai lá fora, é como se estivessem 6 graus. Portanto, não está nada quente por aqui, mas é normal, é novembro, é mesmo assim. Fernando Pedro Nunes está de Portugal, também sigo a bagunça que vai por Angola, diz o Fernando, assim como das outras ex-províncias portuguesas. Bom, Fernando, já lá vão 40 e qualquer coisa anos, vamos dar o crédito das repúblicas. Kyumbo está ligado a partir do Uige, e nós já falamos aqui do Uige. Temos também, há aqui alguns nomes que eu não consigo ler, mas eu acredito que é Alfredo, que também está a partir do Uige. Temos o Amedi das Neves, a partir de São Tomé e Príncipe, acabamos de falar de São Tomé e Príncipe. O Salomão Pinge, a partir de Luanda, e dá saudações a todos, e eu agradeço a companhia de todos também. O Mário Uquete está a partir da Lunda Norte. Muito obrigada, ali a partir da Lunda Norte. Espero que esteja tudo bem por aí também. Temos também o Micol Frederico, diz muito triste. Eu acredito que ele possa estar a falar aqui da notícia que eu li sobre Carlos Cardoso. Depois temos o Apolo Amões, boas, aqui em Angola as coisas ainda não estão bem. O corpo do ativista morto no dia 11 ainda não foi entregue à família por quererem fazer uma autópsia independente. É verdade, e houve manifestações este fim de semana também. A VOA tem material sobre isso e eu espero que vocês possam, depois do programa terminar, Washington Fora de Horas, continuem connosco em www.voaportugues.com para terem mais detalhes sobre estes acontecimentos. Vamos continuar com as notícias. Em Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, garantiu hoje que o país já está a mobilizar os recursos financeiros para, assim que as vacinas contra a Covid-19 estiverem disponíveis, poder adquiri-las. O governante, aliás, que falava aos jornalistas na sequência da apresentação pública dos impactos socioeconómicos da Covid-19 e do Plano Nacional de Respostas, Recuperação e Promoção da Economia, quando instado sobre as vacinas, disse que o governo está a trabalhar juntamente com as instituições internacionais para garantir os meios necessários. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem esperança que até ao final do ano haja uma vacina contra o novo coronavírus. E falando em coronavírus, vamos a números. Angola registrou mais 80 infecções pelo novo coronavírus e uma morte de sábado a domingo. Dos novos casos, 43 foram notificados em Luanda, 22 no Mochico, 10 no Kwanza Sul, 3 no Cunene, 1 no Kwanza Norte e 1 no Uige, afirmou o secretário de Estado Franco Mufinda na atualização diária dos dados relativos à Covid-19. Angola tem um total acumulado de 14.493 casos, incluindo 337 óbitos. As autoridades de Cabo Verde anunciaram também ontem mais 42 infectados nas 24 horas anteriores, aumentando para 10.276 os casos acumulados desde 19 de março. O total de mortos ascende a 104. Moçambique, sem dados deste sábado, tem 124 mortos e 15.037 casos. A Guiné-Bissau, que apenas atualiza às segundas-feiras e ainda não o fez hoje, mantém os 43 mortos e 2.421 casos. E de São Tomé e Príncipe registra desde sexta-feira 17 mortos e 974 casos. Vamos falar agora de Estados Unidos.
Os Estados Unidos retiraram-se formalmente no domingo do Tratado de Céus Abertos, um acordo de controlo e verificação de armas que existe há 18 anos e que Washington repetidamente acusou Moscovo de violar. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América confirmou a decisão ontem e o Conselho de Segurança Nacional confirmou a retirada numa nota em que reiterou que a Rússia violou flagrantemente o tratado durante anos. O Conselheiro de Segurança Nacional, Robert O'Brien, disse que a medida faz parte de um esforço para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, e eu cito, retirando-nos de tratados e acordos desatualizados que beneficiaram os nossos adversários às custas da nossa segurança nacional. Fim de citação. Assinado em 1992, o tratado que entrou em vigor em 2002 permite aos 34 membros realizarem voos de observação e vigilância desarmados sobre os territórios dos demais países para recolher dados sobre as forças e atividades militares. Ao justificar a decisão em maio, o secretário de Estado Mike Pompeo revelou que as violações russas incluíam restrições aos voos próximos às regiões separatistas da Geórgia, ao longo da fronteira sul da Rússia, e limites à duração dos voos sobre o enclave russo de Kaliningrado. Especialistas em controle de armas disseram que, embora algumas das reclamações dos Estados Unidos tenham mérito, outras são enganosas. Desconhece por agora o posicionamento do presidente projetado Joe Biden após a posse dele a 20 de janeiro, mas em maio ele tinha criticado a decisão do presidente americano. E ainda sobre os Estados Unidos, o projetado vencedor das eleições de 3 de novembro, Joe Biden, pretende nomear o experiente diplomata Antony Blinken como secretário de Estado. A informação foi divulgada por diversos meios de comunicação americanos, mas não foi oficialmente confirmada ainda, o que deve acontecer amanhã, segundo o apontado chefe de gabinete da Casa Branca. Blinken, de 58 anos, é um dos principais colaboradores do democrata para a política externa e foi o número 2 do Departamento de Estado durante o governo de Barack Obama, quando Biden era vice-presidente. O Washington Post e outros meios de comunicação informaram que o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional deverá ser ocupado por Jake Sullivan, outro colaborador de longa data de Biden. A imprensa americana informou ainda que Biden escolheu Linda Thomas Greenfield, que foi a diretora para a África no Departamento de Estado durante a presidência de Obama, para o posto de embaixadora na ONU. Biden anunciará os primeiros nomes do seu governo amanhã, embora o presidente Trump continue com as suas denúncias de fraude, sem evidências, apesar da crescente oposição dentro do seu próprio partido. Lembrar que na semana passada a Geórgia certificou a recontagem. A Geórgia foi o único estado que fez a recontagem porque são as regras que a Geórgia tem a partir de um determinado número, ou melhor, se não se atingir um determinado número de diferença entre um candidato e outro, a Geórgia faz a recontagem automaticamente, independentemente de isso ser requerido ou não pelos candidatos em causa. E a Geórgia assim o fez, contou milhões de votos na semana passada à mão e já certificou esses mesmos resultados, dando a vitória naquele estado a Joe Biden. Portanto, o que significa que nesta altura o que nós temos são 306 votos eleitorais para Joe Biden e 232 votos eleitorais para Donald Trump. Pela lógica dos Estados Unidos, projeta-se então assim que Joe Biden seja o vencedor da eleição, porque para que um candidato seja vencedor precisa de 270 votos e Joe Biden ultrapassou esses 270 votos. Entretanto, ainda há estados a certificar votos e estes serão conhecidos, o último será conhecido certamente a 1 de dezembro, pelo que até lá ainda corre esta tinta toda e o presidente Donald Trump ainda está a interpor casos em tribunal, disputando os resultados nos diferentes estados, especialmente nos estados de batalha. Portanto, continuem sempre ligados a nós, porque estas
estes desenvolvimentos na eleição americana vão continuar, nós vamos ter sempre mais novidades, com certeza, sobre isto. Até dia 20 de janeiro, vamos sempre estar a falar sobre isso, e dia 20 de janeiro é o dia da tomada de posse do presidente vencedor da eleição de 3 de novembro. Antes de continuarmos com as notícias, vou ver quem é que está aqui ligado a nós, outras pessoas que tenham entrado. Fernando Pedro Nunes, eu já li o comentário. Julian Molongo Sal está em Saurimo, na Lunda Sul. Cassiano Alberto diz o seguinte: boa tarde, pelo menos esses 2 dias conseguimos visitar as ruínas deixadas pelos terroristas. É notável a destruição da igreja da paróquia de São Coração de Jesus de Nangololo, muito lamentável. Muita perda em Muidumbe. E Cassiano Alberto está a falar-nos de Cabo Delgado. Cassiano, partilhe mais connosco. É bom saber que foi possível deslocar-se a estes lugares em segurança, pelo menos, e isso é importante. Young James diz: boa tarde, estou ligado a partir de Angola, Luanda. O melhor está em Luanda, né? A capital de Angola. Oscar Alfredo está em Moçambique. Carlos Matavel está em Maputo. Muito obrigada por se irem ligando a nós. Estamos quase a chegar ao fim do programa, portanto vamos aos outros títulos que marcam este dia 23 de novembro. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu viajou em segredo no domingo à Arábia Saudita para uma reunião com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, informou a imprensa do país. O secretário de Estado americano Mike Pompeo, que visitou Israel na semana passada, também participou das negociações, de acordo com o canal público israelita Kan. A emissora, que cita como fontes funcionários do governo israelita sob anonimato, disse que Netanyahu viajou acompanhado de Yossi Cohen, diretor do Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, e a reunião aconteceu em Neom, a cidade futurista no noroeste da Arábia Saudita, próxima de Israel. E na Etiópia, o primeiro-ministro deu um ultimato às forças regionais de Tigre para que se rendam ou enfrentem uma ofensiva militar na capital do estado, Mekele. O exército etíope lançou a 4 de novembro uma ofensiva contra as forças locais em Tigre, acusadas pelo primeiro-ministro de atacar uma base militar. Centenas de pessoas foram mortas e milhares fugiram para o Sudão desde então. Em Hong Kong, os ativistas Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam vão ficar detidos enquanto aguardam pela sentença de um tribunal por terem organizado uma manifestação não autorizada em junho de 2019. A informação foi avançada à agência de notícias espanhola EFE por fontes do extinto partido Demosisto, ao qual pertenciam os 3 ativistas. E, como sabem, é sempre dia de trending. Já lá vamos, eu vejo que há aqui mais um comentário. Domingos Borges em Benguela, um grande boa tarde a Benguela. E temos também o Augusto Gustavo, aliás, que diz: assunto de Cabo Delgado é extremamente complicado. Eu sou dessa província e nasci aqui, mas não consigo interpretar essa guerra que está a desgraçar a vida dessa população tão humilde e trabalhadora. A província em particular e os distritos da Zona Norte tornou-se um local de terror. O meu distrito em Muidumbe está um deserto e não só Mocimboa da Praia e Macomia. Triste. É verdade. É uma situação que nós estamos a acompanhar e é de facto muito complexa a situação que se está a passar em Cabo Delgado, com todos estes distritos a serem afetados por insurgentes. Mas sim, nós temos mais detalhes sobre estes acontecimentos em Cabo Delgado em www.voaportugues.com/Moçambique. Vale a pena lembrar também que o Angola Saúde em Foco, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode enviar as suas dúvidas, as suas questões. Vale a pena lembrar que esta semana vamos focar-nos no HIV-Sida e temos do outro lado da câmara e do microfone a doutora Nádia Camate. Portanto, não perca esta oportunidade de participar no programa. Eu já coloquei o número do WhatsApp no nosso comentário na descrição do nosso Washington Fora de Horas, portanto vá lá,
adicione o nosso número e envie-nos a sua questão sobre qualquer dúvida médica que tenha, quer seja sobre HIV/SIDA ou não, fique à vontade. Vamos então falar aqui dos tópicos trending muito rapidamente. Hoje o Twitter, além das tricas políticas americanas, naturalmente já estamos habituados, já sabemos como é que é. Hoje há um cantor que está trending, ele é Shawn Mendes, e Shawn Mendes tem um documentário sobre ele no Netflix. E como devem imaginar, este documentário é o sucesso. E o mais interessante é que é um documentário que estreou hoje. E hoje já há milhares de documentários sobre este filme da vida de Shawn Mendes. Ele é um cantor canadense, de origem portuguesa, e que faz um sucesso incrível em todo o mundo. E neste documentário ele abre sobre a fama, os desafios emocionais e físicos, pelo que, se for algo que lhe interesse, é certamente um bom documentário para assistir, tendo em conta os comentários dos fãs no Twitter. Depois, aqui no nosso website, em www.voportugues.com, os artigos que estão a chamar mais a atenção dos nossos internautas. Joaquim Chissano, nomeado para mediar conflito na Etiópia, mas o governo etíope rejeita. E o que eu vou fazer é aproveitar e partilhar esse link aqui para quem quiser ver mais detalhes sobre esta notícia. Depois também temos a rubrica do Espaço do Ouvinte, no fim de semana passado, ou melhor, este fim de semana que acabou de passar, o Espaço do Ouvinte falou com um jovem licenciado angolano que está há 2 anos a pedir emprego, à procura de emprego. Ele licenciou-se em Engenharia de Petróleos na Ucrânia, o Bruno, e o Bruno inclusive já fez faixas e foi à rua pedir emprego, dizendo que ele é engenheiro e que precisa de uma oportunidade. Pelo que eu vou partilhar aqui também, ele conversou com a nossa Dani Stesky. Este foi o nosso Washington Fora de Horas de dia 23 de novembro. Eu sou a Mayra de La Salette e desejo a todos uma semana fantástica. Já sabem, Washington Fora de Horas está aqui de segunda a sexta, portanto, não perca. Boa continuação!